Muito própria a leitura, né? Com o nosso tema. Que o amor e a paz do Mestre Jesus nos envolva e permaneça em nossos corações. De nós que estamos aqui presentes e daqueles que nos veem à distância. Superação de dificuldade. Um tema bem atual, né? Sempre foi atual, está atual e sempre será atual. Na verdade, porque no nível, como disse a leitura, no nível em que nós nos encontramos, né? No nível evolutivo em que nós nos encontramos, dificuldade, me perdoem em falar, mas é algo permanente em nossas vidas. Dificuldades fazem parte de nossa vida permanentemente, não é assim? Umas maiores, outras menores, umas mais difíceis da gente, mais trabalhosas, né, da gente solucionar, outras menos. Mas elas estão aí presentes. E a gente vai ver por que elas estão presentes em nossas vidas. Dificuldades igual oportunidades de melhoria. Alguém concorda? Alguém discorda? Não? Pode discordar, gente. Dificuldade é uma oportunidade de melhoria. Porque quando a gente enfrenta uma dificuldade, né, a gente enfrentando, que eu digo, a gente assumindo a nossa responsabilidade diante dela. Quando a gente a vence, vamos assim dizer, quando a gente soluciona aquela dificuldade, a gente sai mais forte, a gente sai com um pouquinho mais de sabedoria. É assim que funciona, sempre que a gente passa por uma dificuldade. É claro que isso acontece quando a gente, não é? Como eu disse, a gente olha para a dificuldade e diz, vamos resolver. Porque se a gente fugir dela, aí a gente vai perder a oportunidade de melhoria. Perdemos a oportunidade de aprendizado, porque toda dificuldade nos traz um aprendizado. Ainda que a gente já tenha passado por uma dificuldade semelhante, quando vem a outra, a gente já sabe lidar com ela um pouquinho melhor. E de uma forma menos trabalhosa. Continuando. Lembra o mestre que a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam nem a ele próprio, advertiu-nos sensatamente. Está no Evangelho. Não se vos turbe o coração. Não é isso que o mestre nos disse? Diante da dificuldade, não se deixe turvar o coração. Com o coração aberto, com o coração claro, com fé, nos é muito mais fácil passar por aquela dificuldade. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Em seus derradeiros momentos, Jesus conhecia toda a movimentação no entorno e, no entanto, ensinava: não se turve o vosso coração, nem se atemorize, referindo-se às dificuldades que os discípulos enfrentariam muito em breve. O trabalhador sincero não pode ignorar tal advertência do mestre, mesmo após tantos séculos, porque dificuldades certamente surgem na caminhada para satisfazer as nossas necessidades evolutivas. Olha só, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus falou: Maria, eu sou o bom pastor, Maria. Eu conheço todas as minhas ovelhas pelo nome. Não foi isso que Jesus falou? Ele não só conhece todas as ovelhas pelo nome, não. Ele nos conhece a todos muito melhor que nós mesmos. Ele sabia toda a dificuldade que os apóstolos enfrentariam após a partida dele. Então, ele já instruía os apóstolos. Não se deixe turvar o coração, não se atemorize, siga adiante. Agora imagina, se os apóstolos que conviveram com ele
tinham dificuldades, imagine nos outros. E isto serve para nós, como diz aqui, depois de 2 séculos. Porque a dificuldade, como eu digo, é um instrumento da espiritualidade para a necessidade evolutiva de cada um de nós. Cada um de nós aqui está num nível evolutivo diferente, porque a evolução individual não é assim. O espírito é imortal e a evolução individual. Nós estamos nesse momento aqui juntos, mas cada um no seu nível evolutivo. Alguns têm um pouquinho mais de dificuldade para levantar de manhã para trabalhar, por exemplo. Eu sou uma pessoa que, o relógio despertou, pum, já estou de pé. Meu filho, ele põe o relógio, ele vai sair 5h30, então eu desperto 5 horas. Aí ele põe para despertar de 10 minutinhos. Ele dorme. Aí 5h10, aí ele dorme mais um pouquinho. Aí na terceira vez ele acorda, levanta, vai para o banheiro. Ele tem que acordar 1h30 antes da hora dele sair. Porque o ritmo dele é diferente do meu. Não é que ele seja preguiçoso, não. Ele não é. Ele sai de casa às 5h30 da manhã para trabalhar. Né? E cadê a Fernanda? E aí, tá? Porque eu ia dizer, o filho da Fernanda sabe disso, porque eles trabalham juntos. Então, eles saem às 5h30 da manhã para trabalhar. Todos os dias, né? Então, agora no verão. Então, cada um tem o seu ritmo. Então, uma dificuldade que para um é mais trabalhosa, para outro nem tanto. Uma dificuldade que para um é enorme, para outro é nada. Então, é assim, cada um de acordo com a necessidade evolutiva, mas a necessidade evolutiva a todos nós. Não se vos turbe o coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Ou ele nos invoca aqui a fé. Quando você está numa dificuldade, mantenha sua fé em Deus e em mim. Porque ele disse primeiro, vós sois doces. Ele disse também, se eu conseguir, vocês conseguem também, vão muito mais além de mim. E ele disse, eu vou e vos esperarei. Então nós temos muitos ensinamentos, muitas palavras de Jesus para nos agarrarmos nos momentos de dificuldade. E eu sempre digo, se está difícil demais, não consegue fazer nada, faz uma oração. Faz uma oração. Porque a gente já aprendeu que nenhuma oração é perdida. Se a gente fizer do coração. Então, se a tua dificuldade está tão grande que você não está dando conta dela, lembre-se do nosso mestre, nosso irmão maior Jesus, nosso guia, nosso modelo. Lembre-se que é um filho de Deus, criado por ele amorosamente. Criado por ele por amor. E que jamais seremos abandonados. É isso que ele nos lembra aqui. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procuravam a base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Olha o que eu acabei de falar. Nem que seja uma oração. Nós precisamos começar o processo de ajuda a nós mesmos. Jesus, quando perguntou, eu acabei de falar, ele sabia tudo. Quando ele perguntou, quantos pães tendes na cesta? Quando os apóstolos vieram, Senhor, o pão está acabando, o vinho está acabando, e tem muita gente ainda que não comeu, não bebeu. Ele sabia quantos pães tinha lá, mas ele perguntou para que partisse dos apóstolos a iniciativa. Senhor, temos 7 pães para essa multidão. Ok. Então, aí, a gente conhece a multiplicação dos pães. Não é? Ele não precisa... ok, não é assim que a gente faz? Ok, acabou o pão? Tá cheio de pão, pode distribuir, não é assim que a gente faz?
Jesus, quando alguém chegava para ele, Senhor, o cego, me ajuda. O que queres que eu faça por ti? O que queres que eu te faça? A que vens? Que buscas? Sempre partia do necessitado. Aí ele, ok, a tua fé te curou. Ele nunca disse, eu te curei. A tua fé te curou. Ou seja, partiu de você para você. Mesmo ele soubesse que partiu o quê? O desejo, a fé. A mulher hemorroísta tocou as vestes de Jesus e ficou curada. Tamanho era a fé que ela tinha. Então, lembrarmos sempre disso, como eu disse, em último caso, uma oração. Me ajuda aqui, está pesado, está demais na minha conta. Me ajuda, Senhor. Mas a gente precisa pedir. Bateis, né, e se abrirás. Pedis e obtereis. Agora eu quero pedir licença para fechar ele. Fecha esse negócio aqui. Quer um helpzinho? Quero sim, porque o computador não conheço. Eu quero fechar para não passar um videozinho, fechar o PowerPoint. Não quero que ele saia de tudo, só quero diminuir. Mas ele não está bom, por isso que eu não estou entendendo. Eu acho que ele é bem. Aqui. Agora ele vai. Vai? Agora ele Só estamos as duas, cara. Sumiu o cursor agora. Tá por aqui. Você quer que eu quero diminuir ele para mim. Me desculpem. Não, sumiu mesmo. Te ajuda? O curse. Achou. Apareceu e sumiu de novo. Só diminuir isso, diminuir. Eu quero passar. Eu acho que Eu tenho. Não, já tá. Eu já deixei aberto aqui para esse vídeo aqui que eu quero passar. Não. Por quê? Tá. Gente, ele não aparece. Só não vai aparecer aqui. Vai aparecer. Vai mexendo. Eu queria que a gente olhasse esse vídeo. Só. Não tem som. Pode só o vídeo. Eu queria que a gente observasse o que acontece ali. Voltar, vamos ver de novo, para a gente poder observar melhor. Agora, como que eu volto para o PowerPoint? Desculpa, Débora. Não. O velho. É o mesmo F4. Tá ótimo. Agora eu preciso de PowerPoint de volta. Aqui é o último. O F4 de novo? Não, tem sim. Peraí, acho que tem slideshow. Hoje tem duas mulheres aqui no comando. Vocês observaram o que aconteceu com a plantinha lá? A gente olha para essa plantinha aqui e a gente diz, tá tudo queimado em volta, tá tudo seco. Como que essa plantinha surgiu aí? Quer dizer, para uma semente nascer num terreno tão inóspito, é uma grande dificuldade. Deve ser uma grande dificuldade. Aí, o que ela faz, que a gente viu no videozinho lá? Ela sabe que ali fora tem uma dificuldade grande. Então, o que ela faz? Começa pela raiz. Né? A primeira raizinha vai se aprofundando, vão nascendo outras, vai crescendo a ramificação de raiz. Ela cria uma base forte, aí ela sai. Vence a secura, vence a dificuldade e vai em busca do seu destino, que é a luz.
Acontece isso com a gente também? Normalmente não faz base não. Oi? Normalmente a gente faz base não, a gente cai mesmo. Cai mesmo. Mas como que a gente pode fazer as nossas bases para evitar que a gente caia? Quem pode me dizer? Como a gente pode fazer a base como a plantinha fez? As pernas estudando. Conhece a ti mesmo. Criando uma estrutura interior forte, resiliente. Nossa fé. Buscar conhecer a nós mesmos para saber as nossas possibilidades. Fortalecer o nosso interior. O nosso interior é a nossa base. É assim. Olha só. Gente, eu vou falar rapidinho porque é muita coisa, mas lembram do time de futebol da Tailândia? Que ficou preso dentro da caverna? Uhum. Quando encontraram eles depois de 9 dias, vivos, bem, sem desespero, tranquilos, sem saber, eles não tinham nem ideia se aparecia alguém ali para tirar. Eles tinham fé e esperança, mas eles não sabiam. O que manteve eles em harmonia? Na escuridão, sem comida, tomando água de uma pedra. Fé. Eles tinham um coach que era um monge. Então eles sabiam o que fazer. Meditação. Ele disse, meditação. Eles meditavam para passar aquele tempo, para prolongar a paz. E quando encontraram, estavam todos tranquilos, ninguém se atirou na água, me leva primeiro, eu quero sair primeiro. Não. Raízes profundas que manteve eles diante daquela grande dificuldade. E tantos outros casos que nós podemos citar. Então, sempre lembrarmos disso, da nossa raiz. O obstáculo é o caminho. A arte é temporal de transformar provações em triunfo. Olha que frase linda. O obstáculo é o caminho, a dificuldade é o nosso caminho. É a nossa ferramenta para a nossa evolução. Para a nossa evolução no nosso caminho da luz, no nosso caminho moral. É através das dificuldades que nós aprendemos, que nós evoluímos. Porque, fala a verdade, a gente adora uma zona de conforto. Não gosta? Quem não quer ficar deitado no sofá, pezinho pra cima? Não mexe comigo não, tá tão bom aqui. E às vezes a gente faz isso. E tem gente que faz isso. E vai ficando, até que leva um pulmãozinho, uma dificuldade maior. Aí, a única alternativa é se mover. De preferência para frente. Como diz o Denzel Washington, ele foi convidado para uma faculdade, né, para ir lá na formatura, e ele falou, se cair, caia para frente. Se cair, caia para frente, não cai para trás, não, que você já avançou 0,5 milímetro. Né? Então... Minha mãe caiu para frente. Cada escala para frente. Hoje, era disso que eu estava falando. Agora? 3 semanas. Ô, Senhor Jesus, eu não sabia. Dê um beijo, eu vou orar por ela. Tá? Mas eu estou falando, a gente está falando no sentido figurado, né? Ter dificuldade não é assim que nem a dona Ju caiu. Tá? É outro sentido que eu estou falando. Não, de jeito nenhum. Há uma dona Ju. O Chico dizia, hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Aliás, o Chico era só o médium, foi meio quem falou. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. O sol nasce todo dia. Nasce para nós, nasce para quem vive na escuridão. Até aqueles que não querem ver a luz, não é porque a luz não esteja para eles, é porque eles fecham as janelas, põem uma cortina escura e falam, só quero ver a escuridão. Se recusam a ver a luz, mas a luz está lá para eles. O sol brilha todos os dias para todos. Para o reino vegetal, mineral, nominal, animal. Para todos. Mas às vezes a gente não quer, a gente fecha a cortina do quarto e fala, não quero ver sol hoje, eu quero ficar no escuro. E às vezes a gente faz isso na vida.
e perde oportunidades maravilhosas de aprendizado e fica parado na vida. Tem gente que por anos, tem gente que por séculos. Nós que participamos de mesa mediúnica, quantas vezes nos deparamos com irmãozinhos que fazem séculos que estão parados no ódio, parados na raiva, parados no materialismo e perdem oportunidades e oportunidades de avançar no seu caminho evolutivo. De novo, Chico, crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Voltando aos meninos da caverna lá. Quanto esforço foi exigido para salvá-los? Quantos irmãos de Austrália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Tailândia, quantos se voluntariaram a ajudar? Os mergulhadores eram voluntários, se voluntariaram, ninguém ganhou. E mais, eu vi uma entrevista do mergulhador inglês, ele disse, eu nunca enfrentei um trabalho tão difícil, eu corria risco de vida a todo momento, constantemente. Eles entravam, eles não sabiam se sairiam vivos, mas continuaram. Eles não tinham certeza se eles iam conseguir tirar todos os meninos vivos. Na realidade, eles contavam com a perda, de tão difícil era o caminho e a situação. Jamais desistiram. E quanta ajuda receberam do lado físico e do lado espiritual, porque não tenham dúvida, eles não estavam sozinhos. Sozinhos ninguém dava conta daquilo ali, não. Se vocês forem na internet, ver os vídeos, virem fotos, virem a situação, 2.400 metros, eu estou falando mais de 2 quilômetros, na escuridão, no meio de pedras, em alguns momentos tão estreito que não podia passar o corpo junto com o tanque de oxigênio. Não conseguiriam se a espiritualidade não estivesse ali o tempo todo auxiliando. Esse é o meu credo, é o meu ponto de vista. Vamos falar um pouquinho de Thomas Edison? Isso tudo acontecia aqui pertinho, não sei se você sabe aqui, tinha um laboratório dele aqui perto, aqui em New Jersey. O filho de Edison, Charles, escreve sobre o evento, sobre seu pai em seu livro intitulado The Electric Thomas Edison. Em uma noite de dezembro de 1914, o grito de fogo ecoou pela planta. A combustão espontânea tinha surgido na sala de cinema. Dentro de instantes, todos os compostos de embalagem, celuloide para registros, filmes e outros produtos inflamáveis evaporaram no ar. Quando não consegui encontrar o pai, diz ele, fiquei preocupado. Ele estava seguro? Com todos seus ativos subindo em fumaça, seu espírito seria quebrado? Ele tinha 67 anos. Não tinha idade para começar de novo. Então eu ouvi no pátio da fábrica, correndo em minha direção. Onde está a mamãe? Ele gritou. Vá buscá-la. Diga a ela para pegar seus amigos. Eles nunca mais verão um incêndio como este. Continuando, você acredita nisso? Ao invés de dizer, ó Deus, o que eu fiz para merecer isso? 67 anos eu vivi fielmente a minha vida e é isso que eu recebo em troca. Aí ele diz, ei filho, pegue a sua mãe. Esta é uma visão inacreditável. Olha aquele fogo. O filho de Edison continua. Às 5h30 da manhã do dia seguinte, quando o fogo mal estava sob controle, ele ligou para os seus funcionários e anunciou, estamos reconstruindo. Um homem foi dito para alugar todas as oficinas mecânicas na área, outro para obter um guidado de destruição da Erie Railroad Company. Então, quase com uma reflexão tardia, ele acrescentou, a propósito, alguém sabe onde podemos conseguir algum dinheiro? Mais tarde ele explicou, você sempre pode tirar capital do desastre. Acabamos de limpar um monte de lixo velho. Vamos construir mais e melhor nessas ruínas. Com isso, ele enrolou o casaco como travesseiro, encolheu-se em uma mesa e imediatamente adormeceu. Houve alguma resposta viável?
novo livro, o obstáculo é o caminho. A arte é temporal de transformar provações em triunfo. O autor Ryan Holiday diz que não havia. Claro, Edison poderia ter chorado, gritado de raiva ou trancado em sua casa em estado de depressão. Mas, em vez disso, ele colocou um sorriso e disse ao filho para aproveitar o espetáculo: para fazer grandes coisas, precisamos ser capazes de suportar tragédias e retrocessos, escreve Holiday. Temos que amar o que fazemos e tudo o que isso implica, bem e mal. Temos que aprender a encontrar alegria em cada coisa que acontece. Depois de examinar cuidadosamente o dano, Edison determinou que ele havia perdido 919.788 dólares, cerca de 23 milhões em dólares de hoje. De acordo com a biografia de Matthew Josephson, as chamas haviam consumido anos de registro e propósitos inestimáveis, e o seguro de sua fábrica cobria apenas cerca de 1/3 do dano total. Mas depois de apenas 3 semanas, com um empréstimo considerável de seu amigo Henry Ford, Edison conseguiu instalar parte da fábrica novamente. Seus funcionários trabalharam em turnos duplos e começaram a trabalhar produzindo mais do que nunca. Edison e sua equipe fizeram quase 10 milhões em receita no ano seguinte. Olha que exemplo a seguir. Será que a gente teria disposição para isso? Será que a gente veria essa dificuldade enorme? Tudo que eu tenho está queimando. Será que a gente veria com esse espírito de tá bom, tá queimando? Vou começar tudo de novo. Ou a gente ia sentar e chorar? Mas acontece que o Edson é um espírito iluminadíssimo. Se alguém aqui já estudou aquele livro Voltei, do irmão Jacob, do Frederick Finer, ele fala dele porque eles eram amigos. O Frederick Finer morou aqui. Eles eram amigos. Inclusive, o Frederick Finer vendia o gramofone inventado pelo Edison no Brasil. Ele era representante. Então, olha só, gente. Às vezes a gente tem uma dificuldade pequenininha, a gente sente e chora, ai meu Deus do céu, não vai dar. E agora o que eu faço? Toda dificuldade, ela vem como aprendizado, então ela tem um lado positivo. Para fazer grandes coisas, repetindo, precisamos ser capazes de suportar tragédias e retrocessos. Temos que amar o que fazemos e tudo o que isso implica, bem e mal. Temos que aprender a encontrar alegria em cada coisa que acontece, inclusive nas coisas que nós consideramos negativas. Porque sempre que acontece algum desastre, por exemplo, nas torres, um desastre de avião, alguém e aconteceu uma dificuldade, a pessoa não deu conta de chegar no horário, precisou trocar de turno teve um caso de um avião que trocaram de turno os pilotos, porque um teve uma dificuldade, não podia ir, pediu para o outro no lugar deles. E aí, na hora, a pessoa fica chateada com a dificuldade. Aí, depois que acontece, ai, meu Deus, graças a Deus, obrigada, fui salvo. Fui salvo porque não era o momento de passar por aquela dificuldade. Porque não se iludam, não existe, estava no lugar errado, na hora errada. Isso não existe. A espiritualidade superior não comete erros. A gente está sempre no lugar certo, na hora certa, porque a gente precisa passar por aquele aprendizado. Se você não precisa, não tem razão para você estar lá. Então, a dificuldade... Livro dos Espíritos, questão 198. Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos cheia de amarguras? Sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Aquele que gosta de ficar no sofá com o pé para cima. Ai, não mexe comigo, é tão bom, não quero movimentar, não vou nem respirar fundo para não acontecer alguma coisa. Vou ficar... Tá perdendo tempo. A paciência de Deus é infinita. Mas de vez em quando ele perde e dá um chute no traseiro assim, ó, bora? Vamos andar? É isso que acontece com a gente? Uhum. O que Deus vai considerar sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Se nós pedirmos, né, com fé e com confiança.
Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste o que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-se, que o céu te ajudará. Eles vão nos intuir, né? O Edson. Não, não se preocupe com isso aí não. Daqui a pouco você vai conseguir o dinheiro do seu amigo, né, de fora. Aí você vai reconstruir e vai ganhar mais dinheiro. E além disso, ele manteve os empregados se mantiveram empregados, as famílias dos empregados se mantiveram cuidadas em função da atitude dele. Nós podemos ser intuídos também, se a gente parar para ouvir. Quem já viu esse rapaz? Cláudio Vieira de Oliveira. Nem consegui identificar. Baiano. Deus não ajuda, palavras dele, tá? Deus não ajuda. Ele nos dá as condições necessárias para sermos ajudados, fala Cláudio, hoje com 40 anos. De novo ele. Para ser vitorioso, precisamos passar por dificuldades para podermos sentir o gosto da vitória. Eu tenho o mundo inteiro para conquistar. Ele, com essa dificuldade, que para nós, para muitos de nós é uma montanha a ser transportada, ele foi para a escola, ele fez faculdade, ele estuda contabilidade, trabalha como contador, ele viaja dando palestra multinacional. E ele diz, eu não mudaria nada, já ofereceram fazer cirurgia, ele falou, não, vou ter que começar a aprender tudo de novo, não. Só uma curiosidade, eu não conheço. A estrutura dele é assim mesmo? Ele nasceu com, ele tem o cabelo virado para trás, e as pernas atrofiadas, os braços atrofiados. Se você procurar na internet, você acha muita coisa sobre ele. Então, olha só, ele começou, ele foi para o chão, até 8 anos de idade ele era carregado. Ele aprendeu, ele escreve com a boca. Ele aprendeu, vendo os irmãos estudar, ele também queria estudar, ele aprendeu a escrever com a boca. Agora, vocês têm ideia da dificuldade, do tempo que ele precisou treinar para aprender a escrever com a boca, se a gente, com os 10 dedos, a gente tem dificuldade de escrever? Quando ele nasceu, os médicos falaram para a mãe, não amamenta ele não, ele vai morrer mesmo. Quer dizer, eles queriam que ele morresse mais rápido. A mãe não ouviu, ele o amamentou. E cuidou dele, e cuida até hoje. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta. Foi isso que ele falou. Steve Hawking, alguém ouviu falar nesse cidadão? Hawking, no Royal Institute em Londres, na Inglaterra, no dia 11 de setembro de 2017, acrescentou uma nova abordagem, relacionando os buracos negros com a depressão. Buracos negros não são prisões eternas como pensávamos. Coisas podem escapar do buraco negro por qualquer um dos lados, e talvez saia em outro universo, disse. Então, se você sente como se estivesse em um buraco negro, não desista. Sempre existe uma forma de sair. E ele se dizia ateu. Mas ele também, essa frase é dele. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Deus não intervém para violar as leis. Leis naturais divinas são para todos imutáveis, perenes. Então, olha só. Olhando para ele, vocês acham que ele teve uma encarnação difícil? Trabalhosa? Ele, quando morreu, ele usava um equipamento eletrônico para falar, ele só movimentava alguns músculos da bochecha. Isso fez com que ele desistisse do trabalho dele, que deixou aí teorias impressionantes da astronomia para a gente? Não. Superação de dificuldades. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. As paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A gente já falou disso também.
montanha que ela transporta é a gente acreditar que nós somos capazes, auxiliados pela espiritualidade maior, porque a gente jamais está só, nós sabemos disso. Nós temos o nosso anjo guardião, que está sempre do nosso lado, e além dele nós temos um grupo enorme de espíritos amigos que querem que a gente vença, que nos suportam, que nos auxiliam. E nosso Mestre Jesus, que naquele poema lindo, Pegadas na Areia, diz: quando você olha para trás e só vê duas, foi aí que eu te carreguei. Ele jamais nos deixa só. Nós só precisamos ter fé e acreditar. É a história da luz que eu falei. O sol está aí brilhando para todo mundo. Tem gente que fecha a janela porque quer escuridão. Outro, Andrea Bocelli. Quem que conhece esse cidadão também? Curiosamente, a natureza, enquanto me tirava algo valiosíssimo, a visão, me dava outro presente, a música. Com a mão, soltava algo tão desejado como a visão, porém com outra agarrava forte uma muleta e uma companheira inestimável, a música, outra forma de ver. Ele também, quando a mãe dele estava grávida, ela foi aconselhada a abortar, porque sabiam que ele nasceria com alguma dificuldade física. Ele se recusou. E ele nasceu com pouca visão, e aos 12 anos, numa partida de futebol, perdeu completamente a visão. E a gente imagina que deve ter sido trabalhoso para ele ser quem ele é hoje, sendo cego no mundo de considerados, né, que se enxergam. E ele diz mais: cada dia uma conquista, a protagonista é ela também. Vivo por ela. Olha que frase linda. Para ele, cada dia é uma conquista, com a dificuldade que ele tem. Ele vive pela conquista também. Porque ele vive um dia após o outro. Cada dia para ele é uma conquista. Ele vive um dia de cada vez. E vai conquistando. Um dia, mais um dia, outro dia. E vai seguindo adiante. No livro Coragem, de Emmanuel e Chico Xavier, do item 29, itens da paz. Aflição perante desastres iminentes. Qual a nossa atitude? Talvez não aconteça. Eu costumo dizer, jamais tire o sapato antes de chegar na beira do rio. Quantas vezes a gente fica, né, prevendo dificuldades, coisas negativas, e depois não acontece, a gente pôs uma energia, pôs um trabalho e não acontece. Não vamos tirar o sapato antes de chegar na beira do rio. Quando chegar na beira do rio, a gente tira. Talvez nem aconteça. Contrariedades e contratempos. Quase sempre são medidas da espiritualidade superior, livrando-lhe o coração de males maiores. Como eu falei, às vezes acontece uma dificuldade, a gente está indo para algum lugar, acontece a dificuldade, a gente fica chateado, depois a gente descobre que foi melhor não ter ido. Livrando-lhe o coração de males maiores. Desgostos de longo alcance. Oportunidade de revisão de nosso próprio comportamento. Olha aí. Rigidez. Inflexibilidade. Quando nos acontece algo que nos deixa desgostoso, a gente precisa refletir. Porque a gente tem mania de querer que o outro mude. Ai, o marido, a mulher, o filho, o irmão, o colega de trabalho. Ai, tem um colega de trabalho. Ai, devia mudar de serviço. Primeira coisa, quando a gente tem uma dificuldade com alguém, qual é a primeira atitude que a gente deve ter? Quem pode me dizer? Qual é o melhor remédio para tudo? Orar por ele. Você quer ver o seu problema com alguém ser resolvido? Comece a orar por ele. É lógico que pode não ser hoje, uma semana. Comece a orar por aquela pessoa. Você vai ver como as coisas mudam. Ao invés de sentir um sentimento negativo, raiva, ore por aquela pessoa. Ele é uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu comecei a orar por uma pessoa passeando todo isso, estou olhando dentro do cemitério. Continue orando. Continue orando. Continue orando.
Caramba. Alguma razão existe para ela estar na sua vida. Alguma razão existe para as dificuldades que você está passando com essa pessoa estarem aí. Com certeza, se a dificuldade veio até você, algum aprendizado que você tem. Pode ser que seja orar, aprender a orar. Injúrias e perseguições. Os que agravam o próximo são doentes necessitados de internação na clínica do silêncio e da prece. Qual a nossa atitude diante de uma injúria e de uma perseguição? Silêncio e prece. Preterições. Compadeça-se dos que se dispõem a tomar o direito dos outros, porque ignoram os problemas que serão compelidos a enfrentar. Tomar o direito dos outros, porque ignora os problemas que serão compelidos a enfrentar. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz, porque a gente sabe que existe uma lei natural divina chamada causa e efeito. Nós estamos estudando um dos estudos lá no centro, Libertação, do André Luiz. E a gente está num momento que quem já estudou sabe, né, que os espíritos, que os irmãozinhos vão lá para o umbral grosso mesmo, lá para as trevas, para ajudar os irmãos lá. E aí, a gente estudando, por exemplo, o irmãozinho que está lá na treva, nós passando um sofrimento terrível. Sabe por quê? Porque ele se fingiu de doente para aposentar antes do tempo. Se fingiu de doente e aposentou antes do tempo e foi curtir a vida. Aí desencarnou, foi lá para baixo. Gente, eu falei, eu nunca imaginei que isso fosse tão grave. Não que eu vá fazer, porque não é meu hábito, mas eu nunca imaginei que isso gerasse uma situação tão grave. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas tomadas de decisões. Procurar fazer tudo sempre certinho. Porque quando a gente comete um erro, porque está tudo na nossa consciência, o certo e o errado. A gente está errando, a gente sabe que está fazendo errado. Muitas vezes eu não tenho ideia do tamanho da consequência, do tamanho do problema que nós estamos arrumando para nós no futuro. Erros nossos. Ensejo bendito de corrigenda em nós por nós mesmos. Errei? Caramba, vou tentar de novo, vou fazer melhor da próxima vez. Isso acontece. A gente comete, às vezes, 1, 2, 3, 10, 50, 100 vezes o mesmo erro. Um momento, se eu me esforçar, vai chegar um momento que eu vou parar de cometê-lo. Faltas ou quedas de entes queridos. Respeitemos as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Olha aí. Nós que somos mãe, por exemplo, a gente tem mania, eu falo isso por mim, de não querer que os filhos sofram. Eu vou carregar para o filho no colo porque não quero que isso. A gente sofreu pra caramba. Estamos aqui de pé, forte, mas a gente não quer que eles sintam dor. E aí, o que a espiritualidade fala? A gente atrapalha o crescimento deles. Porque assim como eu passei pelas minhas dificuldades, eles precisam passar para deles para crescer. Quando eu impeço que ele tenha uma dificuldade que ele deveria ter para o aprendizado dele, eu estou atrapalhando o progresso deles. Estou falando em relação aos filhos, porque é o mais comum, mas em relação a qualquer pessoa. Dificuldades. Aprovação é o método de avaliação de nossa própria fé. A aprovação vem para quê? Para avaliar a nossa fé. Moléstias físicas. Pausas para iluminação e refazimento da vida espiritual. Pausa para iluminação e refazimento da vida espiritual. Os espíritos nos falam de pessoas que têm doença, que pegam moléstias, doenças físicas, né? Dizem que é uma bênção para a gente. Quando a gente chega do outro lado, que a gente vai se dar conta da bênção que foi. Profecias inquietantes, reflitamos. O sol que se levantou ontem pela misericórdia de Deus brilhará para nós também hoje. Já falamos sobre isso, né? O mundo vai acabar em 2010, em 2001, e aí fica todo mundo nervoso, pensando que vai acabar mesmo. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. A gente precisa ficar ao pé dos nossos estudos, dos nossos livros básicos, dos livros complementares, porque é aí que está a verdade. No mesmo livro, aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência, na oficina do bem eterno.
serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Tuas dificuldades são tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário. Ou seja, se você está passando por aquilo, é porque é necessário para você passar. Para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. As armadilhas do marasmo. Ah, estou no sofazinho, não quero sair daqui. E agora, eu queria... Vou pôr outro vídeo, vou precisar de você de novo. Acho que agora... Não, você tem que dar... F4? Ah, eu vou ficar aqui. Não, aí eu já consigo. Eu acho que eu já consigo. Aí onde que eu aparece a internet? Ah, isso. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Esse. Um dia a gente descobre. Olá, pessoal. Estou aqui para falar. Dá uma pausinha. Deixa eu dar uma pausinha. O Evandélio de Oliveira, muitos o conhecem, quem já esteve no Amor e Luz o conhece. E ele já, eu não sei se ele já esteve aqui, mas com certeza quem foi no Amor e Luz o conhece, que ele é um trabalhador de muitos anos, um trabalhador muito ferrenho. E eu pedi para ele fazer um depoimento, porque a gente sabe de duas grandes dificuldades que ele venceu na vida, que ele enfrentou na vida, desculpa. Uma ele já venceu completamente, há 17 anos atrás, e outra ele está ainda na luta para vencer. Mas eu tenho certeza que ele vai vencer. Tamanha é a sua fé. Então eu pedi para ele fazer esse depoimento, ele não podia vir aqui hoje, então nós gravamos esse depoimento. A gente viveu experiências complicadas, difíceis, mas graças a Deus, graças à nossa Mãe Maria Santíssima, é por ela que eu estou aqui e é por ela que eu passei esses 2 momentos e consegui sobressair. O primeiro desafio foi quando eu me tornei alcoólatra. Eu bebia desde cedo, desde jovem, e bebi por muitos anos. E quando cheguei na América, aí a coisa complicou de vez. Aqui eu me tornei um alcoólatra inveterado e tinha no fundo do poço, onde se eu tivesse bebido mais de um dia, eu teria morrido. Então, foi com a ajuda de Nossa Mãe Maria Santíssima, eu peguei na mão dela e graças a ela eu estou aqui hoje. Aquele dia, se eu tivesse bebido mais um dia, mais um trago, eu teria morrido. E naquele dia, a Constância saiu para trabalhar, minha esposa. Eu ajoelhei no quarto, ao lado da minha cama, e eu chorava e eu rezava. Eu era católico, eu rezei, não me lembro quantos terços pediram à nossa mãe que me ajudasse. Foi ela que me tirou de lá. E naquele dia eu consegui ficar sem beber, graças a ela. Eu me emociono todas as vezes que eu lembro dessa passagem da minha vida, mas foi um período de aprendizado e que eu gostaria de deixar um alerta para todos da minha família espírita. Eu sei que nós não fazemos uso de bebida hoje como espírita, mas a gente tem amigos, a gente tem parentes, a gente tem um vizinho que bebe, e precisamos estar sempre atento para poder estender a mão e acolher na medida do possível. É uma doença terrível e a pessoa só sai desse buraco com ajuda. Não tem médico, não tem remédio que possa tirar essa pessoa dessa situação. Só uma mão estendida. No meu caso, eu tenho certeza absoluta que foi Nossa Mãe Maria Santíssima. Por ela eu estou aqui e é para ela que eu vivo
e que eu posso dar esse testemunho aqui hoje, graças a ela. E tem um outro momento, meus irmãos, muito marcante na minha vida, onde eu passei. No ano passado, eu recebi um diagnóstico através de um exame de sangue, um exame de rotina, e o médico me disse, me constatou que eu estava com câncer. E era um câncer muito agressivo, no estágio 4, e onde eu só tinha 8% de chance de continuar vivendo. E quando eu recebi aquele diagnóstico, hoje como espírita, por mais que você tenha fé, que você estude, que você compreenda, é um choque inexplicável. Mas ao meu lado eu tinha sempre eu tive o privilégio de ter uma mulher muito forte ao meu lado, que é minha esposa Constância, e ela me ajudou mais uma vez. E ela disse para mim que eu não poderia morrer, que ela não ia conseguir viver sem eu. E eu decidi naquele momento pela vida. E a partir daí, meus irmãos, muitas portas se abriram. Eu não sei quantos tratamentos espirituais foram feitos para mim aqui na nossa casa, amor de Deus. Não tenho ideia. Quantos tratamentos espirituais foram feitos no Brasil, remédios naturais que vieram de lá para mim, e a ajuda dos irmãos, os abraços. Eu descobri que abraço é um remédio fantástico, e a minha comunidade Amor e Luz me abraçou, e é por isso que eu estou de pé hoje. E cada dia eu me sinto melhor. Eu vou ao médico todo mês fazer o exame, o acompanhamento, e eles estão impressionados com a minha melhora. E eu decidi pela minha cura, mas com a ajuda de Mãe Maria Santíssima. E com relação ao álcool, eu quero deixar um alerta para todo mundo, que é uma doença horrorosa e é uma droga terrível que entra na nossa casa pela porta da frente. Então, meus irmãos, muito cuidado, muita atenção, que ela é sorrateira, ela entra como quem não quer nada e de repente ela está fazendo parte da nossa vida. E com relação à última doença, eu acho que a doença do alcoolismo foi mais difícil de curar do que essa que está acontecendo comigo agora. Eu ainda estou em tratamento, mas eu estou cada dia melhor. E quanto ao alcoolismo, é uma doença que eu nunca vou ter alta. E eu vou estar sempre em tratamento, e se um dia eu voltar a tomar um copo de vinho, as coisas vão descontrolar tudo de novo. Então é esse o testemunho que eu quero deixar para vocês. Se puder ajudar alguém, se puder servir de exemplo para alguém, pode usar esse vídeo à vontade, como estudo. É um pouco que eu estou doando, que eu estou retribuindo o carinho e a misericórdia de Deus e de Nossa Mãe. Se eu puder ajudar um irmão, eu faço de coração. É isso que eu desejo para todos vocês. Um alerta para todos vocês. Um abraço, muita paz, que Nossa Mãe abençoe e ilumine todos vocês. Sempre. Eu pedi para ele fazer esse depoimento porque, por exemplo, a história do alcoolismo, ele disse que ele bebeu 3 meses sem parar. Ele perdeu o trabalho, ele disse que dormia dentro do closet, porque tinha vergonha da mulher e dos filhos. Então a mulher saiu para trabalhar porque ela ficou mantendo a família, tem 3 filhos, né, até um pequenos. E ele falou que aquele dia, ele falou assim, se eu não me curar hoje, eu morro. Né? E a questão do câncer também, ele é motorista de caminhão, ele está tomando remédio, ele está fazendo tratamento e dirigindo. E os médicos não acreditam, ele sai de madrugada e chega de madrugada todo dia. Então, a fé que ele tem uma fé oriunda da Igreja Católica, ele tem uma fé em Nossa Senhora muito grande. Outros têm Jesus, outros têm... Né? Não importa, o importante é ter fé. E eu estou certa que ele vai se curar desse câncer, porque diz que o médico falou para ele, ele disse que o médico, né, olhando o exame, aí ele falou assim, ele disse que viu como ele estava rolando, ele falou, você está com câncer? O médico falou, tá. Tem cura? Não, eu vou morrer, vai. Aí disse que a esposa começou a chorar, não, calma, a gente vai resolver isso, vamos para casa. Né? E ele tá já, isso foi, tá fazendo 1 ano agora, foi em agosto do ano passado. Então, gente, é isso aí, a nossa mensagem era essa, de fé, dificuldade. Quando aparecer uma dificuldade na sua vida, olha para ela e fala, qual é o meu aprendizado? Quem me conhece sabe que eu sofri um acidente, fui atropelada aqui no Lourdes, fiquei 13 meses na cadeira de rodas, 7 meses fazendo fisioterapia, quebrei o braço e a perna, tive cirurgia, 7 meses fazendo fisioterapia de 3 vezes por semana, 1 ano sem trabalhar. E graças a Deus, eu não sou melhor do que ninguém, por isso que eu estou falando, a gente consegue. Eu só me perguntava, o que eu preciso aprender disso? Porque se veio para mim é porque eu preciso aprender isso.
E graças a Deus passamos por ela. Então, ó, estou aqui hoje, já faz, isso foi em 2012, então tem 6 anos. Graças a Deus, depois de passar muita dor, porque muita dor, fisioterapia, né? Estou aqui, posso dizer, quase perfeita, né? Minha sequela é mínima diante das dificuldades que eu tive. Se eu pude, qualquer um de nós pode. Se o Evangelho pode, qualquer um de nós pode. Porque somos todos filhos amados de Deus, fomos criados por amor e somos amados por Ele, e Ele jamais nos abandona. Assim como o nosso Mestre Jesus. Se está difícil, lembra pelo menos de fazer uma oração de ajuda. E ela virá. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.